avançando com metodologias qualitativas e quantitativas, buscando identificar onde é que estavam as áreas mais pobres, quais eram os critérios de pobreza, enfim, como é que se dava essa construção espacial da pobreza na Bahia. Nós nos deparamos com alguns municípios que se mostravam que eram pobres, mas eram pobres numa condição social diferenciada. Eram pobres onde tinham um comportamento social e provavelmente uma relação com produtividade para o trabalho e para cuidado com as famílias, cuidado com a questão da saúde e uma atenção muito grande nas relações sociais e regionais. Só que quando nós fomos olhar onde é que estavam esses municípios com essa condição, nós vimos que tinha uma aglomeração deles na região sudoeste da Bahia. Quando nós fomos investigar, olha, o que é que fez? Se você tem uma aglomeração de municípios vizinhos, o que é que pode ter gerado essa construção histórica? O que foi responsável por isso? E aí nós tivemos que descer mais a fundo no processo histórico de desenvolvimento regional da região sudoeste da Bahia, tá certo? Basicamente uma mancha de municípios que eu vou mostrar para vocês, e a gente chegou a identificar a questão da educação formal e informal como um fator extremamente importante na explicação de indicadores que medem a menor vulnerabilidade social na Bahia, e isto foi medido pelo censo de 2010, era a nossa medição. Mas quando nós fomos ver o processo histórico, foi um processo que se iniciou no século XIX, teve forte presença de Anísio no início do século XX, e isso durou até praticamente os dias de hoje. Tem resultados sociais importantes até o dia de hoje. E o que eu quero dizer com isso? Que, digamos assim, isso não foi constatado apenas com um processo metodológico, digamos assim, qualitativo, da importância da educação, que sempre se fala da educação formal como a presença forte, importante para o desenvolvimento. Não, nós fomos sendo conduzidos pelas informações a concluir sobre a importância desse processo e mais, não só sobre a educação, não ela sozinha e nem ela formal e informal, mas também ela articulada com processos produtivos e por uma gestão territorial, política, uma gestão política territorial, tá certo? Então, vimos essas coisas acontecendo de forma associada territorialmente. É um processo complexo, que não tem explicação simples, e nós constatamos essas questões e fomos verificar isso, confirmar com os estudiosos, com os pesquisadores, com uma série de professores da Bahia, de universidades da Bahia, de universidades, outras universidades brasileiras e até fontes de fora do Brasil. Isso foi extremamente importante para mostrar o seguinte: não é um trabalho que é quantitativo e que diz, olha, está confirmado 95% de possibilidade de ter isso. Não. É uma constatação que mostra relação fortes, uma possibilidades muito grandes de presença da educação no processo de desenvolvimento regional. E mais,
é preciso compreender que esta educação não é somente aquela da sala de aula, não é? É uma educação também que se tem nos ensinamentos, na vida pública, dentro da família, não é? Nos corredores da escola, enfim, é uma educação muito mais ampla do que essa voltada para a sala de aula, que é muito voltada para o trabalho, para o mundo do trabalho. Enfim, de forma simplificada, o que a gente fez foi tentar identificar as dimensões da pobreza, quais são as dimensões de renda, dimensões de moradia, de demografia, de saúde e de educação, para a gente identificar essas manchas de pobreza que surgiram, que vocês estão vendo nesses mapas. Mas quando nós avançamos nessa metodologia e chegamos a identificar essas manchas, foi daí que surgiu aquilo que eu comentei com vocês, algumas manchas mais graves de pobreza, não é? Outras menos grave, pobreza relativa, e mais ainda, daí surgiu, apareceu, digamos, 3 manchas na Bahia que se mostraram com condições muito diferenciadas do ponto de vista da demografia, do ponto de vista da vulnerabilidade social. Mas, do ponto de vista da educação, a coisa deu muito certo, porque o próprio Diocleciano já tinha traído o projeto da escola normal para Caetité no final do século XVIII, né? Projeto da escola normal é um projeto criado na França no século XVIII, exatamente. E no século XIX, no final do século XIX, Diocleciano já tinha trazido uma sede da escola normal para Caetité, que terminou fechando por um conflito político com o governador à época, e depois o Anísio Teixeira leva a escola normal para Caetité. Essa escola passa a ter uma importância muito grande na construção desse caráter do comportamento social, cultural de toda essa região.